o processo antes do propósito. O texto é Romanos 5, 3 a 5, Lamentações 3, 39 e 1 Timóteo 3 e 6. Queridos, nós vivemos dias em que muitos querem palco, mas pouco querem viver os processos. Queremos propósito, mas rejeitamos o tratamento. Queremos autoridade, mas não aceitamos as disciplinas espirituais. Deus nunca entrega propósito sem antes trabalhar o caráter. Pois o reino de Deus não funciona pela força humana, pela pressa, mas pelo amadurecimento espiritual. Toda pessoa usada por Deus, ela passa por desertos, por lutas, pelo silêncio, pelas rejeições, pelas provas. Porque Deus, antes de usar alguém publicamente, certamente Ele trata essas pessoas secretamente. Temos que entender que a tribulação na vida do crente é uma escola espiritual. É Paulo que declara isso, né? Tribulação produz paciência, paciência experiência, experiência esperança. A tribulação não vem apenas para machucar o crente, ela vem para construir algo dentro do crente. Existem coisas que a oração ensina, coisas que a palavra nos ensina, muitas verdades, mas existem lições específicas que só o sofrimento haverá de nos ensinar. Deus usa os processos que passamos para quebrar orgulho, ensinar dependência, desenvolver maturidade. Deus usa processos para gerar resiliência espiritual. E é bem verdade que quem nunca sofreu dificilmente suportará as responsabilidades espirituais. Resiliência é suportar sem murmurar. Resiliência espiritual é continuar firme mesmo cansado. É sofrer sem abandonar Deus, sem perder a fé, sem culpar as pessoas, porque há muitos que culpam a outrem. Resiliência é sofrer sem desistir do propósito. Nós sabemos que o cristão maduro, ele entende que se Deus permitiu, existe certamente um aprendizado nisso. O problema de muitos é que querem vitória, né? Não queremos guerra, mas queremos unção. Não queremos o processo, mas queremos a promessa. Mas nós não queremos tratamentos. Esse é o grande perigo do neófito. É Paulo que nos ensina e nos alerta sobre essa questão. Tome cuidado com os neófitos. Ele ainda não foi tratado. O neófito é aquele que ainda não amadureceu o sentido espiritual. Neófito ainda não aprendeu a suportar os processos. E o perigo é que a pessoa sobe rápido demais sem estrutura espiritual. Ela se ensoberbece, ela perde o equilíbrio, ela culpa os outros, ela cai facilmente. Paulo diz: não neófito, para que ensoberbecendo caia na condenação do diabo. Porque é bem verdade que nós entendemos e compreendemos pelas Escrituras que antes de ensinar, essa é uma lógica da vida, né? Antes de ensinar, precisa aprender. Antes de liderar, precisamos sentar. E sentar aqui significa aceitar o tempo de Deus para ser moldado. A graça só alcança quem reconhece. Jeremias pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Porque o ser humano, ele tem muita facilidade para terceirizar culpas. Ele vai sempre dizer: a culpa é do diabo, a culpa é das pessoas,
a culpa é da liderança. Não, a culpa é das circunstâncias. Mas a maturidade espiritual é reconhecer: eu falhei. E quando alguém reconhece, certamente a graça se manifesta. Deus estende as mãos, o céu libera a misericórdia, porque quem vive culpando os outros paralisa o propósito do crescimento. Quem vive culpando os outros paralisa o próprio crescimento espiritual. O processo prepara você para o propósito. E temos que entender que o processo, a despeito de doer, ele humilha, ele confronta, ele quebra a nossa prepotência, a nossa arrogância. Mas, por outro lado, o processo fortalece, amadurece, purifica, prepara. Deus não está tentando destruir você no processo. Ele está forjando o seu caráter. Porque pessoas provadas não nascem prontas. Elas são moldadas no fogo da perseverança. Quem suporta o processo glorificando a Deus, viverá o propósito sem perder-se nele. Não despreze o deserto. Não despreze o anonimato. Não despreze a disciplina e o aprendizado, o tempo de espera. Porque o mesmo Deus que trata é o Deus que exalta. E quando o caráter estiver pronto, o propósito se estabelecerá. Aleluia. Quem rejeita o processo não suportará o propósito. Antes da exaltação, Deus trabalha o caráter. A graça visita quem reconhece seus erros. O sofrimento pode estar forjando o homem que Deus vai usar. Deus não usa estruturas fracas. Quem suporta o processo entra preparado no propósito. Deus te abençoe.